Oi, meu nome é Érica e hoje eu vou falar sobre jejum intermitente. Se o jejum ele faz bem ou se faz mal para a saúde, se é melhor treinar em jejum ou é melhor treinar alimentado. Para começar, eu queria falar que o jejum ele é um processo super natural para o nosso corpo. Ultimamente a gente ouviu muito falar que o ideal era comer de 3 em 3 horas, mas isso não é verdade para todo mundo. Algumas pessoas se sentem melhor assim, mas outras não. A verdade é que o nosso corpo ele tá equipado para conseguir ficar longos períodos sem alimento, tá? Sem isso trazer nenhum malefício. Inclusive, instintivamente, às vezes a gente já faz jejum quando tá doente, outras pessoas acabam fazendo jejum por motivos religiosos e outros porque não tem opção mesmo de ficar comendo, assim, não tem essa demanda toda de alimentos, né? De qualquer forma, o que é o jejum? O jejum é você passar um período sem alimentos que contenham calorias que vão ativar o processo de digestão. Então, por exemplo, água, café e chá sem adoçar, sem açúcar e sem adoçante, eles não quebram o jejum. Inclusive, é super importante você se manter hidratado enquanto você faz o jejum. E por que o jejum ajuda no emagrecimento? O jejum ele diminui o nível de insulina no sangue. Ele também aumenta a reparação celular e a produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Esses processos, eles fazem com que o nosso corpo passe a usar a gordura como fonte de energia. Então, ao invés de usar o carboidrato e a proteína, você passa a usar a gordura como fonte. E deixa a insulina livre no sangue para qualquer necessidade cerebral que você tenha. Então, tem vários protocolos, mas os mais comuns são os de 16 horas e o de 24 horas. Vamos supor que você jante às 19 horas e tome café da manhã às 7 horas da manhã. Você já está fazendo 12 horas de jejum. Então, para fazer o protocolo de 16, por exemplo, seria só pular ou o jantar ou o café da manhã, que você já está fazendo o jejum de 16 horas sem muito sofrimento. Na verdade, é até um pouco psicológico, né? Isso, às vezes a gente vai fazer um exame de sangue, precisa fazer um jejum, parece que bate uma fome, uma necessidade de comer, quando na verdade a gente nem comeria se não tivesse essa obrigação, assim, né? Então não é tão difícil quanto parece, é bem tranquilo fazer esse jejum de 16 horas, tá? Mas a melhor coisa é você ter a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para falar o que seria melhor para você. De qualquer forma, o mega importante é na janela de 8 horas de alimentação, se você está fazendo 16 de jejum, tem mais 8 horas aí para você se alimentar, você comer bons alimentos. Por quê? Não adianta nada você fazer esse período de jejum que vai diminuir a sua ingestão de calorias no dia, mas aí na hora que você tem as 8 horas de alimentação, você comer tanto que vai compensar essas calorias aí que você deixou de comer. Ou que você coma alimentos que não têm alto valor nutritivo. Então, você vai lá e se alimenta de besteira, aí vai ter a chance de você ficar doente. Você não tá ficando doente que você fez jejum, você tá ficando doente que você tá se alimentando mal, entendeu? O jejum ele não é recomendado para quem tem diabetes, para quem tá grávida, para quem tá amamentando, para quem tá abaixo do peso e para quem se sente mal quando faz. Então tem algumas pessoas que têm náusea, que têm tontura. Para algumas isso é passageiro, é só no começo, quando começa a fazer o jejum. E para outras isso já pesa um pouco mais. Então não tem necessidade de fazer, você escolhe outra estratégia sem ser o jejum para emagrecer, porque o jejum é só uma das estratégias que existem, tá bom? E treinar em jejum. Qual que é o raciocínio lógico que a gente usa? Que se a gente tá usando a gordura como fonte de energia, se a gente fizer uma atividade física, a gente vai queimar mais gordura, certo? Só que os estudos que saíram sobre isso não mostrou uma diferença significativa entre quem treinou em jejum como quem treinou alimentado. Então, o que isso traz de conclusão pra gente? Que se você não se sente bem treinando em jejum, não tem por que você se esforçar para fazer isso.
Você pode treinar alimentado, entendeu? Treinar em jejum também não faz mal. Então, se você se sente bem treinando em jejum, treine em jejum e depois se alimenta. Fica uma escolha bem livre do que você se sente melhor, por isso que é tão importante a gente conhecer a gente mesmo, saber como a gente se sente fazendo as coisas. Então, eu, por exemplo, eu chego tarde em casa, então eu pular o jantar é até uma coisa que deixa mais prática a minha rotina. Só que treinar em jejum eu já não fico tão assim, eu acho que meu desempenho baixa um pouco. Então o que eu faço? Eu pulo o jantar, passo a noite sem comer. No outro dia de manhã eu tomo café da manhã para depois ir para academia. Isso é o que funciona para mim. Eu consigo fazer essas 16 horas de jejum, mais treino alimentada e me sinto bem durante o treino e acho que meu rendimento fica melhor. Então é isso, gente. O jejum funciona por isso, por causa dessa diminuição da insulina no sangue e que passa a ter a gordura como fonte de energia, mas não faz diferença você treinar fazendo jejum ou não, tá? Você não precisa se obrigar a isso. Eu queria indicar também o livro da Autoridade Fitness, que é esse aqui, Como Logo Existo, porque tem muita coisa legal, inclusive tem um capítulo sobre o jejum intermitente que fala tudo isso que eu falei pra vocês. É isso, Instagram, segue lá, queca.studiolibra. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí no canal pra me dar aquela força, tá bom? A gente vai se falando até semana que vem.